E aí, guerreiro, você que está estudando aí para a prova da SpaceX, vamos ver agora esse assunto muito importante, cai bastante na prova, que é um assunto de Física 1, que é a queda livre. Então a gente vai ver a parte teórica, as suas equações, e é isso aí. Vamos lá. Queda livre. Vamos falar da queda livre? Bom, na queda livre a gente precisa entender a diferença entre o conceito que era antigo, né, para o conceito atual, que ainda gera muita confusão, porque no dia a dia a gente faz alguns experimentos simples e acaba vendo exatamente o que acontecia pela teoria anterior. Então, qual era a teoria anterior? Você tinha Aristóteles, né, lá na Grécia Antiga, que já observava que os corpos mais pesados chegavam ao solo primeiro, né? Então, se você deixar cair uma folha de papel e deixar cair, né, um caderno da mesma altura, você vai ver claramente que o caderno, por ser mais pesado, né, ele vai chegar ao solo ao mesmo tempo. Só que não é bem assim que funciona. Aí, nosso querido Galileu Galilei, ele falou o seguinte, olha, se a gente começar a diminuir a resistência do ar, a influência da resistência do ar, dois corpos independentes das suas massas, se eles forem soltos da mesma altura, eles vão chegar ao solo ao mesmo tempo, tá? Então aqui a gente tem um gifzinho animado deixando um elefante cair e uma pedrinha. Então se a gente remover toda a resistência do ar, esses dois corpos vão sofrer a mesmíssima aceleração e vão chegar ao solo ao mesmo tempo. Tá? E isso foi o primeiro experimento que fizeram na Lua. Né? Na Lua, como não tem atmosfera, pegaram o martelo, pegaram uma pena e deixaram os dois caírem e viram exatamente que eles chegavam ao solo ao mesmo tempo. Hoje, você com câmera de vácuo dá para fazer esse experimento aqui na Terra também. Tá? Então, quais são as características da queda livre? Muito simples. É um movimento uniformemente variado, ou seja, primeiro, a velocidade vai crescendo e a velocidade cresce de forma uniforme porque a aceleração é constante. E quem é essa aceleração? Essa aceleração é a própria aceleração da gravidade que a gente conhece, que é igual, em valor numérico arredondado, 10 metros por segundo ao quadrado. E na queda livre, claro, você solta o corpo, então a velocidade inicial dele é nula. Se você tacar ele para baixo, obviamente ele vai sair da sua mão com uma velocidade inicial que não é zero, então a gente não considera isso queda livre. Tudo bem? E aí o fato dessa aceleração ser constante e valer para todos os corpos, e vale 10 metros por segundo ao quadrado, significa exatamente isso, que a cada segundo a velocidade ela aumenta e incrementa de 10 metros por segundo, que é o que a gente vê aqui nessa ilustração, né? Aqui, ó, um segundo depois, primeiro partiu do zero, né? Que é importante, queda livre. Um segundo depois, a sua velocidade cresce para 10. 2 segundos, cresce para 20. 3 segundos, vai crescer mais 10, passa para 30. 4 segundos, vai crescer mais 10, passa para 40. E assim sucessivamente. Ok? Bom, e aí, moleza. Aquelas equações que você aprendeu lá no Movie também valem para a queda livre. Você tem 3 equações, a equação da velocidade V igual a V0 mais AT, a equação dos espaços, que é sorvetão, e a equação de Torricelli, a equação que não tem tempo para nada. Então, vamos definir pelo menos alguns parâmetrozinhos aqui, tá? Você vê que o movimento do corpo, ele vai descer, né? A queda livre ele desce, tá? Eu vou considerar meu referencial positivo para baixo. Isso é importante para eu definir o sinal da nossa querida aceleração, tá? Então, aqui eu tenho a posição inicial, ele vai partir. Obviamente, ele vai chegar no solo na sua posição final. Essa diferença entre a posição final e a posição inicial nada mais é do que a altura que ele vai percorrer, então a gente chama de h. A velocidade inicial, como a gente viu, ela tem que ser obrigatoriamente nula. E a aceleração, ela é positiva. Por que a aceleração é positiva? Pensa nesse truque que eu vou te ensinar. Observa qual é o movimento que o corpo faz no início do problema. Ele não desce?
Sim, então ele está para baixo, esse movimento é para baixo. Como a aceleração ela também é para baixo, então essa aceleração ela vai ser positiva. Então, em todas as equações, quando a gente trocar o A, a gente vai trocar por mais G. Então, quando eu pegar aqui a equação da velocidade, V igual a V0 mais AT, então, velocidade, o V0 é 0, obviamente, e a aceleração ela é G. Então, V igual a GT. Velocidade igual a gravidade vezes o tempo. O tempo vai crescendo, a velocidade vai crescendo também, como a gente viu no slide anterior. Equação dos espaços. Passei o S0 para cá, S menos S0, para a gente substituir isso aqui por H, tá? Então, S menos S0 é a própria altura. Aqui, a velocidade inicial é nula, então esse termo aqui todo vai anular, que vai ficar 0 vezes T, e a aceleração ela é positiva e vale G, tá? Então, esse termo aqui vai morrer. E a gente chega nessa equação aqui super importante, que a gente utiliza bastante nos exercícios, H igual a GT ao quadrado sobre 2, que é conhecida como equação de Galileu. Foi Galileu que mostrou, né, que um movimento de queda, a altura era proporcional ao tempo ao quadrado, tá? E aí a gente mostra isso por essa equação. Então vale a pena a gente decorar ela, porque a gente utiliza bastante nos exercícios. Então, quando a velocidade inicial é 0, pode escrever logo H igual a GT ao quadrado sobre 2, ok? Bom, então chegamos aqui ao fim, né, dessa aula de queda livre. Então a queda livre ela tem duas partes importantes. Primeiro é a parte teórica, né, onde a gente viu que dois corpos independentes das suas massas vão chegar ao solo ao mesmo tempo se são soltos da mesma altura, que contraria o senso comum. E as equações elas são muito simples, porque são as equações do MOVE, tá bom? Então, só aplicar as equações do MOVE e partir para o abraço.